Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde mergulhamos fundo nas tendências que moldam o mundo do entretenimento e além. Hoje, vamos explorar um tema que tem gerado muita conversa: a influência da chamada agenda acordada na cultura pop. Preparem-se para uma análise profunda e instigante sobre como nossos filmes, séries, livros e personagens favoritos estão sendo transformados. Você já sentiu que algo mudou na forma como as histórias são contadas? De clássicos do cinema a grandes franquias de TV, passando pelos quadrinhos e até mesmo pela literatura, o mundo da cultura pop está passando por uma verdadeira revolução. Mas o que exatamente está por trás dessas mudanças? Será que todos concordam sobre a direção que essas transformações estão tomando? Hoje, vamos explorar 10 maneiras pelas quais a chamada agenda acordada está transformando esses amados clássicos e o impacto disso na sociedade. Vamos analisar exemplos concretos, explorar diferentes perspectivas e, acima de tudo, promover um debate construtivo. Fique até o final, participe da discussão nos comentários e vamos juntos entender esse fenômeno complexo. Nas últimas décadas, testemunhamos um aumento significativo na inclusão de personagens de diferentes etnias, gêneros, orientações sexuais e origens sociais. Essa busca por uma suposta representação mais fiel da diversidade humana poderia ser, em alguns aspectos, um avanço positivo. No entanto, quando clássicos consagrados são reimaginados para refletir essa diversidade, isso nem sempre é recebido com entusiasmo unânime pelos fãs. Enquanto alguns celebram a atualização como uma forma de tornar as histórias mais relevantes para o público contemporâneo, outros criticam o que consideram uma traição ao material original. Essa dinâmica complexa levanta questões importantes. A adaptação é uma evolução necessária, uma forma de manter as histórias vivas e relevantes para novas gerações, ou uma mudança forçada, imposta por uma agenda ideológica? Onde está a linha tênue entre a atualização e a alteração da essência de uma obra? Outra tendência notável é a reinterpretação de personagens icônicos. Em algumas franquias, personagens masculinos tradicionais deram lugar a mulheres em papéis semelhantes ou até mesmo idênticos. Embora a motivação por trás dessas transformações seja justificada por uma busca por promover a inclusão e o empoderamento feminino, elas também geram resistência, especialmente entre os fãs de longa data que se identificam com as versões originais dos personagens. Essa resistência, por vezes, se manifesta em críticas à masculinização de personagens femininas ou à feminilização de personagens masculinos, levantando debates sobre a autenticidade e a coerência narrativa. A política sempre esteve presente na cultura pop, de forma mais ou menos velada. No entanto, nos últimos anos, a presença de temas sociais e políticos parece ter se tornado mais evidente e direta nas narrativas. Muitos filmes e séries recentes incorporaram questões como desigualdade social, racismo, questões de gênero, mudanças climáticas e outros temas relevantes para o debate público. Embora alguns vejam isso como um reflexo necessário da sociedade e uma forma de promover a reflexão e o debate, outros acusam essa abordagem de forçar uma ideologia específica, transformando o entretenimento em propaganda. Ame-os ou odeie-os, os clássicos estão sendo reinventados para uma nova geração. Vamos mostrar na nossa lista os exemplos mais evidentes e incontestáveis que provam a existência desse fenômeno, enquanto vocês vão deixando nos comentários suas análises sobre as nuances e complexidades envolvidas. 10. Diversidade no elenco. Começamos com a crescente diversidade no elenco. Personagens clássicos estão sendo reimaginados com atores de diferentes etnias, gêneros e tipos de corpo. A escalação de Halle Bailey como Ariel em A Pequena Sereia, 2023, gerou um intenso debate, assim como as discussões sobre um possível James Bond feminino ou não binário. Essa tendência reflete a tentativa da indústria cinematográfica de se adequar a uma demanda de grupos que pedem por mais representatividade e inclusão, o que deveria espelhar a diversidade da sociedade nas telas. No entanto, alguns argumentam que essas mudanças se afastam do material original, descaracterizando personagens icônicos. É importante lembrar que adaptações sempre trazem novas interpretações. O que vocês acham? É uma evolução necessária ou uma traição às obras originais? 9. Inversões de papéis de gênero. Em nono lugar, temos as inversões de papéis de gênero. Jane Foster empunhando Mjolnir em Thor, Amor e Trovão, 2022, como a poderosa Thor, ou o reboot de Caça-Fantasmas, 2016, com o elenco feminino principal, são exemplos claros dessa tendência. A HQ The Mighty Thor, de Jason Aaron, que introduziu Jane Foster como Thor, foi um sucesso de crítica, mostrando o potencial dessas inversões para o mercado. No entanto, elas também podem dividir o público, com alguns fãs sentindo que essas mudanças são forçadas ou desrespeitam o cânone original. Empoderamento ou afastamento? Qual a sua opinião? 8. Representação LGBTQ+.
A inclusão de personagens LGBTQ+, está ganhando cada vez mais espaço nas narrativas. A especulação sobre a sexualidade de Elsa em Frozen, 2013, embora não explicitada nos filmes, gerou muita discussão sobre a necessidade de personagens queer em animações infantis, como The Owl House, Casa Coruja, da Disney, com personagens abertamente LGBTQ+. Mas a forma como essa representação é feita é crucial. Muitos questionam se ela é autêntica e orgânica à história, ou se serve apenas como uma cota para agradar a determinados públicos. 7. Modernizando clássicos. Releituras são necessárias. No 7º lugar, vemos as histórias clássicas ganhando roupagens modernas. Cinderela, 2021, da Amazon apresenta uma protagonista com ambições de carreira, enquanto a nova versão de Branca de Neve foca na liderança da personagem, afastando-se da narrativa romântica tradicional. Essas mudanças buscam ressignificar contos atemporais para o público contemporâneo, abordando temas como empoderamento feminino e independência. No entanto, a linha entre modernizar e descaracterizar é tênue. Alguns argumentam que essas mudanças diluem a essência das histórias originais, enquanto outros acreditam que elas as tornam mais relevantes para as novas gerações. 6. Temas politicamente carregados. O 6º lugar aborda a inclusão de temas politicamente carregados nas narrativas. Jogos Vorazes aborda a desigualdade social e a opressão, enquanto Watchmen explora questões raciais e políticas complexas. A proposta dessas obras é usar a ficção para comentar sobre a realidade, gerando reflexão e debate. No entanto, alguns espectadores podem achar que essa abordagem torna o entretenimento pesado ou excessivamente politizado. Obras como V de Vingança, de Alan Moore, são exemplos clássicos de como a ficção pode ser usada para criticar sistemas políticos e sociais. 5. Reinterpretações históricas. Celebrando a inclusão ou distorcendo o passado. Em 5º lugar, temos as reinterpretações históricas. Bridgerton apresenta um elenco diverso na Inglaterra do século XVIII, enquanto a mulher-rei destaca guerreiras africanas. Essas produções se propõem a oferecer novas perspectivas sobre períodos históricos, dando voz a grupos tidos como marginalizados. No entanto, alguns historiadores e críticos argumentam que essas mudanças podem distorcer a precisão histórica em prol da inclusão. O debate sobre licença poética em obras de ficção histórica é sempre presente. 4. Justiça social em foco. Ativismo ou entretenimento. O número 4 destaca a abordagem de temas de justiça social. Zootopia da Disney aborda o preconceito sistêmico de forma alegórica, enquanto Pantera Negra celebra o afrofuturismo e a cultura africana. Essas narrativas ressoam com o público ao abordar questões relevantes, mas também podem ser vistas como excessivamente ativistas por alguns. O debate sobre a função social da arte e do entretenimento é complexo e multifacetado. 3. Revisões feministas. Empoderamento ou exagero. As revisões feministas, em 3º lugar, têm reescrito personagens femininas como mais fortes e independentes. A versão live-action de Mulan, 2020, e a personagem Naru em O Predador, A Caçada, 2022, são exemplos disso. Essas mudanças buscam oferecer representações mais positivas e empoderadoras para as mulheres, mas alguns podem considerar que elas exageram na masculinização das personagens. A discussão sobre o equilíbrio entre força e feminilidade é importante, mas muitas vezes é ignorado em prol de uma ideologia. 2. A influência dos fãs. Poder para o público. Em 2º lugar, temos a crescente influência dos fãs por meio de campanhas online. O movimento que levou ao lançamento da versão do diretor de Liga da Justiça demonstra o poder dos fãs em influenciar a produção de filmes, mas também pode ser visto como a criação de precedentes perigosos, com estúdios cedendo cada vez mais às pressões externas. O caso da atriz Gina Carano em The Mandalorian ilustra como a pressão pública, combinada com a posição das empresas, pode ter consequências diretas para os profissionais da indústria. Esses exemplos demonstram que a relação entre fãs e criadores está em constante evolução, com o público exercendo um papel cada vez mais ativo na formação do cenário do entretenimento. 1. Reinícios e novas versões. Nostalgia ou falta de criatividade? Finalmente, em 1º lugar, temos a avalanche de reinícios de franquias e novas versões de filmes consagrados. De live-actions de clássicos da Disney, como O Rei Leão, 2019, a sequências de franquias como Star Wars. A personagem Rey, introduzida como a nova protagonista, foi alvo de diversas críticas, com muitos a acusando de se encaixar no arquétipo da Mary Sue, uma personagem feminina excessivamente perfeita, sem falhas ou desenvolvimento crível. A facilidade com que ela demonstra domínio da força e habilidades de combate, combinada com a falta de um arco de personagem complexo, alienou parte do público. Além disso,
Alguns fãs sentiram que Rey substituiu personagens clássicos como Luke Skywalker, diminuindo a importância dos heróis originais. A recepção a Rey demonstra como a introdução de novas personagens em franquias estabelecidas pode ser um campo minado, especialmente quando há mudanças significativas em relação ao material original e às expectativas dos fãs. A questão central permanece: esses reboots e remakes honram as obras originais ou apenas as exploram comercialmente? Como vimos, a influência da agenda acordada na cultura pop é um tema complexo e multifacetado, que gera debates apaixonados e levanta questões importantes sobre representatividade, adaptação e a relação entre a arte e a sociedade. Não existe uma resposta única ou definitiva para essas questões. O importante é promover um diálogo aberto e respeitoso, buscando entender as diferentes perspectivas e construindo pontes entre os diferentes pontos de vista. Para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão inspirada em um versículo bíblico de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Em meio a tantos debates e polarizações, é fundamental que busquemos discernir o que é verdadeiro, nobre e amável em cada obra, buscando extrair mensagens positivas e construtivas. Uma prática que pode nos ajudar a desenvolver essa capacidade de discernimento e a lidar com a diversidade de opiniões é a prática da escuta ativa. Ao invés de simplesmente reagir às opiniões que discordam das nossas. Mas agora queremos ouvir você. Quais dessas mudanças você acha positivas? Quais considera desnecessárias? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!